Last night we Noite passada, talked about cancer. nós falamos um pouquinho sobre câncer. And the cancer is disease of the gene. O câncer é uma doença do gene. It does not mean that you inherited the cancer gene from your parents. Isso não quer dizer que você herdou o gene de câncer dos seus pais. Even though you are born with a perfectly normal healthy genes, Mesmo que você nasceu com um gene perfeitamente normal, during your life, durante o tempo da sua vida, because of what kind of a message you're sending to your por genes, causa do tipo de mensagem que você envia para os seus genes, your genes can change. os seus genes podem mudar. So normal gene can become abnormal gene. Assim, um gene normal pode se tornar um gene anormal. What did we say about gene last night? O que a gente falou sobre gene na noite passada? Number one, Número 1, the gene is letters. os genes são letras. And I want you to remember this. Eu queria relembrar você disso. Let's look at this. This gene is arrangement of the 4 different chemicals. Os genes são arranjos de 4 diferentes compostos químicos: Adenine, adenina, thymine, timina, guanine, guanina e cytosine. citosina. So let's all forget this complex chemical Pode name. esquecer o nome desses negócios aí. Just remember A, Só se lembre A, T, T, G, G C. e o C. Só isso. So there is 4 different chemicals. A, T, C, G is arranged. Assim, esses 4 diferentes tipos de produtos químicos são arranjados. So genes are the letters. Os genes são letras. So that's why I showed por you isso this que picture last Eu night. mostrei para você essa outra figura aqui a noite passada. Now scientists look human being, Agora os cientistas estão olhando para o ser humano we're all letters. como sendo todo ele feito de letras. A, T, C, G. Right? A, C, T, G. See? So Sim. the gene is original program. O gene é um programa original. Last night I showed you Noite passada eu mostrei para você. even little tiny fruit flies. Mostrei para você aquelas mosquinhas de fruta. They have instinct to mate Elas têm instinto para se acasalar between female and male, right? entre macho e fêmea. And scientists found out E os cientistas descobriram the little tiny fruit flies mating was also controlled by the gene. que o jeito deles se acasalarem ali, todo o processo também é controlado pelo gene. Let me tell you a very interesting story. Deixa eu contar para você uma história muito interessante. You know, birds migrate, right? Os passarinhos migram, And several thousand kilometers. milhares de quilômetros muitas vezes. And scientists could not really understand. E os cientistas não conseguem entender esse How negócio. can birds can find the place to go? Como é que os passarinhos conseguem encontrar o lugar para onde eles vão, Senhor? So scientists used to say Então, normalmente os cientistas dizem birds has photographic memory. que os passarinhos, esses pássaros têm memória fotográfica. Birds has a teeny small brain. Eles têm um cérebro desse tamanho assim, ó. So they have a photographic memory of several thousand kilometers. Será que eles têm uma memória fotográfica de 7.000 quilômetros nesse? We have a huge brain Nós comparing to the birds. temos um enorme de um cérebro, muito maior do que de pássaros. Sometimes we get lost in shopping center. Às vezes a gente se perde no shopping. And birds has a photographic memory of the world. E será que os passarinhos têm a memória do mundo inteiro? That's very irrational way of explaining É um birds jeito muito migration. irracional de explicar esse negócio da So migração. many scientists felt very uncomfortable about this way of explaining how birds E por isso migrate. muitos cientistas não se sentem muito bem com essa explicação de memória fotográfica. So one day,
Um dia, the interesting thing happened in England. um negócio muito interessante aconteceu na Inglaterra. There is a bird which lives in Germany and Spain. Existiam uns pássaros que viviam na primavera e no verão. They live in Germany. Eles vivem na Alemanha. Then on September 16th, E ali no meio de setembro, mais ou menos, I don't know how they remember the calendar. 16 de setembro, especificamente tem o dia. They don't look at the calendars, E eles não ficam olhando para o calendário. but they seems to know exactly when September 16 is. Parece que eles sabem exatamente quando é 16 de setembro. On September 16th, Dia 16 de setembro, all the birds in Germany fly to the Spain. todo mundo voa lá para a Espanha, dos passarinhos, né? And the springtime they come back. Na primavera eles voltam. So this bird is very famous bird in Europe, in Germany, Eles são uns pássaros muito famosos na Alemanha. and this bird's name is blackcap. O nome deles é um boné preto, mais ou menos isso. A black colored cap. É. In German, people call these birds. When I went to Germany, I asked them. They call it the monk bird. Monge, pássaro monge. Yeah. And so because monks have a black. Porque os hat, monges têm essa capuz preto. So this bird can only be seen in Germany or Spain. Esse passarinho você só encontra na Alemanha ou na Espanha. One of the bird scientists in Oxford University in England, Então tem cientistas lá em Oxford, na Inglaterra, and he was very interested in this bird. e ele se interessou muito nesse passarinho. One day he woke up in the morning. Um dia ele se levantou de manhã When he looked outside the window, e quando ele olhou para fora da janela, he was shocked. ele ficou chocado. Blackcaps flying around. Olha, aqueles estavam lá Many voando, blackcaps. muitos deles. What happened to them? O que aconteceu para eles? How they come to England? Como é que eles acabaram vindo para a Inglaterra? By this time they're supposed to be in Spain. Nessa época era esperado que eles estivessem na Espanha. So he captured Assim ele capturou many birds vários desses pássaros and he took them back to Germany. e ele levou esses passarinhos de volta para a Alemanha. And he built big aviary E ele construiu um grande aviário and he raised those birds he captured from England. e ele colocou ali aqueles passarinhos que ele trouxe da Inglaterra. And then they made it together. Eles se acasalaram And they have now baby birds. e agora tiveram passarinhos, filhotinhos. These birds has never been to England or Spain yet. Esses passarinhos nunca tinham estado nem na Alemanha, nem na Inglaterra, nem na Espanha. And these birds grew up, E esses passarinhos cresceram and next September 16th, e no próximo 16 de setembro, guess what? Where these baby birds are flying to? adivinha para onde esses nenezinhos que estavam grandes voaram? Spain, raise hand. Quem acha que foi para a Espanha, levanta a mão. England. Quem acha que foi para a Inglaterra, levanta a mão. Okay. These babies, Esses filhotes they have never been to England. nunca tinham estado na Inglaterra. But scientists kept all the parents who's been to England, they kept. Os cientistas seguraram todos os pais que tinham estado na Inglaterra. Seguraram. Only these children, birds who has never been to England, Somente soltaram esses filhotes que nunca tinham ido para a Inglaterra. they watched Eles esperaram. where olharam, this bird is flying to. Ficaram olhando para onde esses passarinhos estavam indo. It was England. Foi a Inglaterra. What does that mean? O que isso significa? That even birds' migration is controlled by the genes. Mesmo a migração dos pássaros é controlada por genes. Because the parents now has England gene Porque agora os pais deles tinham genes da Inglaterra instead of Spaniard gene. em lugar do gene de ir para a Espanha.
Who changed that gene? Quem mudou esse gene? This never happened before. Isso nunca tinha acontecido antes. So bird scientists begin to search, went to Spain, and they begin to investigate what is happening down there. Então os cientistas começaram a investigar o que tinha acontecido. There's a big trouble down there. Foi um problema para eles. The Spanish people are building too many factories and apartments and destroying the birds' habitat. Na Espanha eles estavam construindo muitos apartamentos, edifícios, destruindo o habitat original desses passarinhos. Since these birds are eating very special kind of insect. E esses passarinhos comiam um certo tipo especial de insetos. The insects are not growing, the habitat is destroyed. E agora os insetos não estavam mais crescendo nesse habitat que havia sido destruído. And then they also found there's insects that these birds are eating around Oxford University. E agora eles descobriram que esse inseto que não tinha mais na Espanha também crescia ali por volta da Universidade de Oxford, na Inglaterra. That's why some of the birds went to England. É por isso que alguns desses passarinhos foram para a Inglaterra. How did they know? Como eles sabiam? Do you think birds got together and formed the World Food Searching Committee? Vocês acham que eles se reuniram e formaram um centro de pesquisas mundial de comida? Um centro mundial de pesquisa de alimentos? No. Não. No. It is God knew these birds are in trouble. Deus sabia que esses pássaros estavam em problemas. Because of the destruction of the habitat in Spain. Por causa da destruição do habitat deles lá na Espanha. God worries about them. Deus se preocupou com eles. It is God who knows where the insects are. Deus que sabia onde esses insetos estavam. That's why God sent faísca. Por isso Deus enviou a faísca. And changed e mudou sequence. Essa sequência. Yeah. And made Espanha to England. Mudou ali de Espanha para Inglaterra. Then God sent the faísca. Deus enviou a faísca. Then birds fly to England. E os passarinhos voaram para a Inglaterra. The bird does not know where the England is. Os passarinhos não sabiam onde era a Inglaterra. Isn't that interesting? Isso não é interessante? Okay, so if all the birds go to Spain, se todos os passarinhos fossem para a Espanha, many birds can starve to death. Alguns iam passar fome até morrer. That's why God calculated. Por isso Deus calculou. Maybe God has His own computer, you know. Quem sabe Deus tem o seu próprio computador. Then He changed about 10% of the bird. Então Ele mudou. He mutated. Ele permitiu uma mutação em 10% desses passarinhos. The Espanha gene to the England gene. De gene da Espanha de ir para a Espanha para gene de ir para a Inglaterra. And some of the bird go to. E alguns deles então foram para a Inglaterra. Interesting. Muito interessante. That's why Jesus said. É por isso que o Senhor Jesus disse. That's why Jesus says. Behold the birds. Olhai as aves in the sky. Do céu. Behold the lilies on the field. Olhe para os lírios dos campos. Even though they don't do anything. Mesmo que eles não fazem coisa nenhuma. It is I feed them. Eu cuido deles, eu os alimento. How much? Quão mais? More I'm going to do for you. Eu vou fazer por você. Because you are human. Porque você é humano. Not the bird. Não é um passarinho. Not the lilies on the field. Não é um lírio lá do campo. See? So God is asking us not to worry. Por isso Deus está nos pedindo, por favor, não se preocupe. Because He will change our genes. Porque Ele vai mudar os nossos genes. See, cancer is disease of the genes. Se o câncer é uma doença dos genes. Normally we have a normal gene. Geralmente a gente tem um gene normal. But it become abnormal gene. Mas ele acaba se tornando um gene anormal. And especially in the cancer. E especialmente no caso do câncer. Some very important gene has been disappeared. Um gene muito importante desaparece. Do you know what gene was that? Você sabe qual gene é? Yeah, P53 gene. Great. You remember very good. Yeah.
Muito bom. Muito. Okay. Now, let me show you another very, very fascinating picture. Deixa eu mostrar para você uma outra figura muito fascinante. This one is really fascinating. Essa realmente é fascinante. This is from Science News magazine. Essa revista Science News. The most scientists subscribe this A magazine maioria dos cientistas assinam esta revista. worldwide. Todo mundo. And this is issued October 9th. É o número de 9 de outubro de 99. Yeah. And this is a cover. Essa é a capa. And scientists found something Cientistas very, descobriram very um interesting. negócio muito interessante. What is this? O que é isso? This is a rattlesnake. Rattlesnake. This is É very cobra comedora de rato. Yeah, mais ou menos. this is very poisonous desert snake. É uma cobra muito venenosa do deserto. What is this? O que é isso aí? What do they say? Squirrel. É esquilo. This squirrel lives underground. Ele vive debaixo da terra. Yeah. Most squirrel lives on the tree. A maioria dos esquilos vivem nas árvores. Esse But this squirrel is a desert squirrel. é um esquilo do deserto. Yeah. They live underground. Ele vive debaixo da terra. And this poisonous snake Essa serpente bem venenosa usually find this squirrel and eat them. normalmente encontra esse esquilo e come. So they're always this squirrel is very afraid of this snake. Normalmente o esquilo tem muito medo dessa cobra. For the first time in history, Mas pela primeira vez na história, scientists found os cientistas descobriram something very um fascinating. negócio muito fascinante. It is a squirrel is challenging the snake, and snake is running away. O esquilo estava desafiando a serpente e a serpente fugindo. This is unbelievable. Isso é incrível. Incredible. Yeah, this is incredible, I think. Yeah. Isso é Incredible. incrível. Now, what's happening? O que está acontecendo? And scientists could not really explain this Os yet. cientistas não conseguiam explicar isso aí. So that's why it is so strange. Esse negócio tão estranho So scientists put this whole picture que os cientistas puseram essa figura toda on the cover. na capa. And inside they have articles about it E lá dentro tinha artigos sobre esse assunto. and explaining, we don't know why this is E eles happening. diziam, nós não estamos sabendo por que isso aconteceu. Okay. And you know what scientists found out? Você sabe o que eles descobriram? This squirrel was running away just 4 days ago Esse esquilo estava só 4 dias atrás fugindo da cobra. when this squirrel found this snake. E aí ele encontrou esta cobra. Yeah. But 4 days later, Mas 4 dias depois, now snake is running away. agora a cobra fugindo dele. Por quê? Strange. Negócio muito estranho. Incredible. Incrível. You know what they found? Sabe o que eles descobriram? This squirrel become mother Esse esquilo se tornou mãe. just 3 days ago. Só 3 dias antes. The babies are born. Os nenezinhos tinham nascido. This squirrel just became a mother. Era uma mãezinha nova, tinha acabado de ser mãe. And something more interesting E is, uma coisa mais interessante é, even though this squirrel is bitten by this poisonous snake, mesmo que esse esquilo seja picado pela cobra venenosa, they don't die. ele não morre. They don't die. Não morre. Why? Por quê?
Because they're producing some kind of special substance. Porque ele está produzindo uma espécie de substância, uma substância especial, which they never produced before, que nunca produzia antes, and which is neutralizing the poison of the que venom. neutraliza o veneno. Okay. What does this mean? O que isto significa? Now this squirrel has a new gene Agora esse esquilo tem um novo gene to be able to produce para ser capaz de produzir special substance to neutralize uma the venom, substância especial para neutralizar o veneno, which he never had it before. que ele nunca tinha antes. See, España gene become England gene, Veja, o gene de ir para a Espanha se tornou o gene de ir para a Inglaterra. and the squirrel produce new substance which neutralize the venom of the E o snake. esquilo produz uma nova substância que neutraliza o veneno da cobra. Gene respond to the necessity. O gene responde à necessidade. When this squirrel become a mother, Quando esse esquilo se tornou mãe, it is necessary ele se tornou necessário to protect the babies. para proteger os nenês. This look very good only for the squirrel, Isso parece muito bem só para o esquilo. but you know what? That's not just only for the squirrel. Mas sabe que não é só para os esquilos, não. It is also good for the snake. Isso também é bom para a cobra. Why? Por quê? Because if this does not happen, Porque se isso não acontecesse, snake can eat all the squirrels, a cobra poderia comer todos os esquilos, including all the babies. incluindo toda a prole, todos os pequenininhos. Then what happened? E aí o que ia acontecer? All the squirrel dies, Todos os esquilos iam morrer. and what happened to the E o que snake? ia acontecer para as cobras? The snake will all starve to death. Todas iam morrer de fome. God knows what to do. Deus sabe o que fazer. As God changes squirrel's gene, Deus mudou os genes do esquilo. it is God give squirrel a new courage. Deus deu para o esquilo uma nova coragem. And I think God can definitely do to human being too. E eu acho que Deus também pode fazer isso para seres humanos. Is there any one of you have a cancer? Se tem alguém de você aqui que tem câncer, God can do this. Deus pode fazer isso. See? God can change your gene back to normal. Deus pode mudar o seu gene que está errado para se tornar normal. Because even if God can do this kind of things to the animal, Porque se Deus pode fazer esse tipo de coisas para animais, God can do much more for human beings. Deus pode fazer muito mais para seres humanos. Do you believe that? Você acredita nisso? Yes. Who said yes? Quem disse sim? That's great. Muito Yeah. bem. You know why it is good for to say yes? Sabe por que é bom dizer sim? Let me tell you why. Eu vou contar para você por quê. This is very scientific. Isso é muito científico. I wish all of you could say yes. Eu just like queria she que did. todos vocês falassem sim, como ela falou. Let me tell you why. Deixa eu contar para você por quê. Last night I explained a little bit about cloning. A noite passada eu falei alguma coisa para vocês sobre clonagem. Because this explanation is very important for the healing. Essa explicação é muito importante para a cura. No matter what kind of disease you have. Não importa que tipo de doenças você tenha. And now, last night I said, Noite passada eu disse, every single cell we have in our body has all the gene we need. toda célula que a gente tem no corpo tem todos os genes que a gente precisa. You remember, right? Você está se So lembrando? if you want to clone a Sang Li, Se another você Sang Li, quiser clonar e fazer um outro Sang Li, you can take just one of my cell out. você pode pegar só qualquer uma célula, tirar And we can clone it. e aí clonar. And so let me ask you this question again tonight. Deixa eu perguntar para você essa mesma pergunta de novo hoje à noite.
Does your brain cell has a stomach gene? A sua célula do cérebro tem gene de estômago? Gene? Oh, good. Beleza. What is stomach gene do in the brain cell? O que o gene do estômago está fazendo lá no cérebro? Sleeping. Dormindo. Okay. Então, scientists knew that for a long time. Os cientistas sabiam disso já por muito tempo. So they wanted to clone. Então eles queriam clonar. So what they're trying to do was, o que eles estavam tentando fazer? They tried so hard to clone. Eles estavam, se esforçando muito para clonar. So they wanted to clone the sheep. Eles queriam clonar a ovelha. You know the sheep's name, Dolly? Você lembra da Dolly, aquela ovelha? Yeah, which was finally cloned in 1998. Finalmente foi clonada em 98. I think it's 1997, right? Yeah. Eu estou achando que talvez seja 97. 3 years ago, yeah. 3 anos atrás. But they tried so hard, but they couldn't clone. Mas eles estavam tentando feito loucos e não conseguiam. Okay, let me tell you this. Deixa eu contar para você. So they took a sheep's breast cell. Eles pegaram uma célula mamária. Okay, this is cell of breast. Tá ali a célula. And this is nucleus. Ali está o núcleo. And this is a chromosome. Ali está o cromossomo. This is all the genes. Ali estão todos os genes. And they took out this chromosome. Eles tiraram fora aquele cromossomo ali. Esse aí. Okay. Now there is only breast gene is active. Ali só tinha genes da mama ativo. And there's a brain gene, stomach gene, kidney gene. E os genes do estômago, dos rins, do cérebro. They're all sleeping. Estavam todos dormindo. Then they took out. Aí eles tiraram a healthy egg from the female sheep. Ovo sadio de uma ovelha fêmea, óvulo. So and there is this female gene here, chromosome. Ali está o cromossomo feminino. So they took off this chromosome. Eles tiraram aquele cromossomo ali. Tiraram para fora. So then egg become empty egg. Aí o óvulo ficou vazio. No chromosome in Não here. tinha cromossomos lá dentro. And scientists put these chromosomes in right here. Aí os cientistas puseram aquele cromossoma lá dentro do óvulo que estava vazio. Then scientists put all this egg. Aí eles puseram todo esse óvulo into the womb of another female. Lá dentro da barriga de uma outra fêmea. This womb of another female. Tá lá a barriga de uma nova fêmea. De uma outra fêmea. And put it right here. Puseram lá o óvulo. Right here. Okay. And then they waited. E aí eles esperaram for 6 months. Por 6 meses. What did they get after 6 months? O que eles conseguiram depois dos 6 meses? Dolly? No. No, they couldn't get the doll. Eles não conseguiram a Dolly. They tried this experiment for many years. Eles tentaram fazer isso por muitos e muitos anos. Finally they become successful in 1997. Aí finalmente eles tiveram sucesso em 97. You know what happened before 1997? Você sabe o que aconteceu antes de 97? Before they got successful? Antes eles terem sucesso? What happened was after 6 months. Até 6 meses. They're waiting for the baby. Eles ficavam esperando pela ovelhinha nova que ia nascer. Finally came out. Finalmente ela saía. This is a big bunch of the breast. Tinha um monte de tecidos de mamários. Breast cells. Células de mama da ovelha. It didn't become baby sheep. Não era ovelhinha. What does that mean? O que isso significa? That means the brain genes and stomach genes and all other genes are still sleeping. Os genes do estômago, do cérebro, dos rins estavam ainda dormindo. It did not wake up. They did not wake up. Eles não se acordaram. So scientists decided. Aí eles decidiram to give faísca. Colocar faísca. So they
Aí eles They give Faiska right here. deram faísca para aquilo ali. Faiska. Yeah. They used electricity. Eles usaram eletricidade. See, don't you remember last night? Você lembra a noite passada? It's a depressed woman, Aquela mulher deprimida electric shock, tomou choque. serotonin gene, endorphin gene, Os genes activated. da endorfina e da serotonina foram ativados. Right? So they remembered that. Aí eles lembraram disso. So they electrocuted Pois, eletrocutaram-o. and they failed. E They failed. falharam. They failed again. Falharam de You novo. know, they failed 276 times. Eles falharam mais de 2.000 vezes. Finally, when 200 e pouco, they 270 e electrocuted, pouco, quando eles eletrocutaram de novo, genes wake up. os genes se acordaram. So that's why they got the dolly, you know. Por isso que apareceu a Dolly. And one of my patients sitting right here E um dos meus pacientes, sentado bem ali, assim, was listening to my lecture. estava ouvindo essa minha palestra. And he was beginning to cry. E ela começou a chorar. I was wondering why he's crying. Você queria saber por que ela estava chorando? I finished my lecture. Eu terminei minha palestra, He came to me ela veio and he wanted to shake my hand. e ela queria apertar minha mão, So he e shook my cumprimentar. hand. Aí ela He said, apertou bem. he said, thank you so much. Ela disse, muito obrigado. I said, I did not understand Eu não entendi. why he's so thankful. Por que ela está tão agradecida? All other patients went out. Todo mundo tinha ido embora, os outros He's the pacientes. only one came and shook my hand. Só uma veio e cumprimentou. So I said, Aí eu disse, what did you learn? o que você aprendeu? You know what he said? Sabe o que ela disse? Dr. Lee, I have never been to church. Sabe, Dr. Lee, eu nunca estive na igreja antes. I am an atheist. Eu sou ateia. But after this lecture, Mas depois dessa palestra, I now realize eu agora percebo there's a God exists. que Deus existe. I said, well, how did you notice that? Eu disse, como é que você percebeu You isso? know what his answer was? Sabe qual a resposta dela? His answer was a bonito one. Sua resposta foi bonita. You know what his answer was? Sabe como é que foi sua resposta? He said, Ela disse, when they're trying to clone, quando eles tentaram clonar, they had to give artificial Faiska. eles tiveram que dar faísca artificial. But when women have a normal pregnancy, Mas quando uma mulher tem uma gravidez normal, you don't need artificial Faiska. você não precisa faísca artificial. Without electrocution, Sem eletrocutar, all the genes work up anyway. todos os genes se despertam. That Acordam. means somebody gave gene Faiska. Isto significa que alguém deu faísca para esses genes. Who is that? Quem é esse? Therefore, I now know Por isso agora eu sei there's a God in the universe que tem um Deus do universo who wake up all the baby's genes. que despertou todos os genes dos bebês. That's why the women have babies. É por isso que as mulheres têm nenês. Amen. Yeah. That's why this man was crying. É por isso que ela estava chorando. Wow. See, if you really study the genes, Se você estudar mesmo os genes, you find the God. você vai encontrar a Deus. See? Now, second, he Segundo said, lugar. now I know something else. Eu também sei de alguma coisa a mais. I was very curious. Eu estava muito curioso. I said, what is it? E eu disse, o que é? You know what he said? Sabe o que ela disse? Dr. Lee, I'm a diabetic. Dr. Lee, eu sou diabética.
But he is not really ordinary diabetic. Mas ele não era assim um diabético normal. I don't think I have enough time to explain you about diabetes. Eu não tive tempo suficiente então para explicar sobre a diabetes. Maybe tomorrow morning I may be able to Talvez amanhã de manhã eu possa, 9 horas, possa falar sobre diabetes. Tomorrow night I'll talk about healthy diet. Amanhã à noite eu vou falar um pouquinho sobre a dieta saudável. The real new idea. É realmente uma ideia nova. Very important wisdom. É uma sabedoria muito importante. And you're going to be greatly benefited. Você vai ser grandemente beneficiado. But the second thing is, mas a segunda coisa he had diabetes for the past 10 years. Ele tinha diabetes já por 10 anos. 10 years ago, he had an automobile accident. 10 anos atrás ele teve um acidente de carro. The car hit him from behind. Um carro pegou ele aqui de trás. Several of his ribs fractured. Muitas das suas costelas ficaram fraturadas. And one of the ribs punctured his pancreas. E uma das costelas se enfiou no seu pâncreas. And pancreas bleeding. E sangrou. So somebody took him to the hospital. Então levaram ele para o hospital. He had emergency surgery. E teve uma cirurgia de emergência. And the doctors took out about 70% of his pancreas out. E os médicos tiraram cerca de 70% do seu pâncreas. What does pancreas produce? O que o pâncreas produz? Insulina, right? Insulina. See, insulin is produced by pancreas. Insulina é produzida pelo pâncreas. But which part of pancreas insulin is produced? Mas você sabe em que parte do pâncreas a insulina é produzida? There's 3 different parts in pancreas. Existem 3 partes diferentes no pâncreas. Head part, a parte da cabeça, and the body part, parte do corpo, and the tail part. E a parte tail. Cauda. Cauda. Deve ser. But insulin is only produced in the head part. Mas a insulina é só produzida na parte da cabeça. But he lost the head part and some of the body part. Mas ele perdeu uma parte, um pouco de toda essa cabeça e uma parte do corpo. The only part he has left. A única parte que foi deixada é parte da cauda. And some of the body part. E um pouco do corpo. Okay, where there is no insulin is produced. Então agora ali não é produzida insulina. So, partes que ficaram. Doctor told them. Aí os médicos disseram para ele: You are going to have to take insulin injection entire your life. Você vai precisar tomar a injeção de insulina a vida inteira. Until your death. Até morrer. So he became diabetic. Ele ficou diabético. And receiving insulin injection every day. E todo dia tinha que tomar a sua injeção de insulina. After this lecture. Depois dessa palestra. You know what he said? Você sabe o que ele disse? I know my diabetes can be recovered. Eu sei que a minha diabetes pode ser revertida. Why? Por quê? Why did he say that? Por que ele falou isso? Yes. Okay. The insulin producing gene. Os genes que produziam insulina is still existing in the tail of pancreas. Ainda existiu na parte da cauda. However, this insulin producing gene is. Mas esses genes que produziam insulina ali na parte da cauda, o que estavam fazendo? Now, why this person says his diabetes will go away? Por que esse paciente disse que a sua diabetes ia desaparecer? You know what he said? Você sabe o que ele disse? Now I found God. Agora eu descobri. Who can wake up the sleeping genes? Quem pode despertar os genes que estão dormindo? In the babies. Nos nenês. Who's in the mother's womb? Que estão na barriga da mãe. Everywhere in the world. Em todo lugar do mundo. Now I know this God. Eu agora conheço esse Deus. If God can wake up all the babies' genes, se Deus pode fazer despertar todos os genes dos nenês, He should be able to wake up my sleeping insulin gene in my pancreas. Ele deve ser capaz de fazer despertar os genes que produzem insulina que estão dormindo no meu pâncreas. Amen. Amém? Yes.
Scientifically, Isso é científico. that's incurable. Cientificamente isto é incurável, essa diabetes dele. But that's not the truth. Mas não é a verdade. I call that's a scientific fact. Isso é um fato científico. It's a fact. É um fato. It's not lie. Não é mentira. It's fact. É um fato. But do you know what is truth? Mas você sabe o que é verdade? Truth must include God. A verdade precisa incluir Deus. He is incurable. Ele é incurável. That is only fact. Isso é só um fato, But it is not truth. mas não é verdade. Why? Por quê? If there is no God, Porque se não existe Deus, if God does not exist, se Deus não existe, then it is true. então isso é verdade. But now he found God Mas agora ele encontrou Deus, who can awaken all the pode genes. despertar todos os seus genes. See, he awakens new genes in the squirrel. Ele despertou genes novos no esquilo. So he can change the black cap's migration gene. Ele pode mudar o gene de migração daqueles pássaros. Right? Tá certo? Let me show you another picture. Deixa eu mostrar para você uma outra figura. Oh boy, this is shocking, interesting, right? Essa é chocante. Look, I said here, Eu digo ali, no incurable diseases. não existe doença incurável. Many doctors criticize me. Muitos médicos me criticam. Scientifically, Cientificamente, it doesn't make sense isso não faz nenhum sentido, according to scientific fact. de acordo com fatos científicos. But I'm telling you the truth. Mas eu estou falando para vocês a verdade. When there is God, Onde há Deus, there's no incurable disease. não existe doença incurável. Amen. Amém. That's why Jesus says. É por isso que Jesus diz, That's why God says. Deus disse, Is there anything impossible for me? nada é impossível para mim. But we separate science and religion. Mas a gente fica separando ciência e religião. No, religion must be true. Não, a religião precisa ser verdade. And look at this. This is another big news. Essa é uma outra notícia boa. Again, Science News De magazine. novo daquela mesma revista Again, this Science is the News. cover. De novo é a capa. This is from October 7th, 1988. É de outubro 1998. de 98. Okay. Changing sex in the mid-ocean. Mudando de sexo lá no meio do oceano. This scientists observe this kind of phenomena among the tropical fishes. E os cientistas descobriram esse fenômeno entre peixes de mares tropicais. Very clean ocean. Sendo muito claro, uma água muito limpa. And let's say there's 10 males and 10 females. Tinham 10 machos e 10 fêmeas. Science took out all the males out. Os cientistas tiraram todas as fêmeas. So females alone. There's only female. Tiraram todos os machos, só existiam ali fêmeas. It's just 10 females. 10 fêmeas. And they're wondering where the boys gone. E elas estavam assim, preocupadas, onde é que os rapazes foram? Maybe they're gone to see the football game. Quem sabe eles foram assistir um jogo de futebol? But they're waiting. Elas ficaram esperando. Oh, they're not coming back. Eles não voltam? They wait still. One Ficaram more day. esperando mais um pouquinho Still they're not coming back. e não voltavam. On third day. No third day? Yeah, third and fourth day. No terceiro e no quarto dia, You know what happened? sabe o que aconteceu? There was 10 females waiting Tinha for ali the boys. 10 fêmeas esperando pelos rapazes. 5 of the female among 10 5 das 10 become male. se tornaram machos. If this does not happen, Se isso não acontecesse, then this fish will disappear. esse peixe desapareceria. See, God is controlling these ecological balances.
Veja, Deus está controlando o equilíbrio ecológico. God is real. Deus é real. God is not just a religious God. Deus não é só um Deus religioso de religião. God is God of truth. Deus é o Deus de verdade. God is not just God of religious formality. Deus não é esse Deus, tipo de Deus de formalidade religiosa, só de formalidades. God takes care of lilies on the field. Deus cuida dos lírios lá do campo. God takes care of blackcaps in the sky. Cuida daqueles passarinhos lá. God takes care of the fishes in the ocean. Cuida dos peixes também no oceano. God is very busy. Deus está muito ocupado. He knows everything what's Ele going on. sabe tudo o que está acontecendo. God is God. Deus é Deus. Yeah. You know, then scientists put back all the 10 males back to the... Aí os cientistas puseram os machos de novo. Guess what De happened? volta. Adivinha o que aconteceu? All the 5 of the male which became male from female Aquelas 5 que tinham se tornado machos turned back to female again. voltaram a ser fêmeas. Again balancing this ratio. De novo equilibrando a relação entre machos e fêmeas. Yeah. Proportion. Proporção. Yeah. Isn't this amazing God? Não é um Deus maravilhoso? Yeah. See? And don't you feel you have now confidence? Você não está sentindo agora que tem confiança nesse Deus? This patient, Esse paciente I was talking about who has diabetes, que tinha diabetes, que eu falei para você agora há pouco, okay, did not believe ele não acreditava there is God que havia Deus and God can change the gene. e que Deus pode mudar o gene. Now Agora he believed it. ele acreditava. See? Now he believed it. Acreditava agora. And let's see what happened. Você quer saber o que aconteceu? Up until now, Até agora, he believed what doctors said. ele acreditava no que os médicos diziam. Doctors are not telling the lie. Os médicos não estavam mentindo para ele. The doctors are not including God in the medicine. That's the problem. Apenas o problema era que os médicos não estavam incluindo a Deus na medicina. But now this patient Mas agora esse paciente included God in his problem, medical problem. incluiu a Deus no seu problema médico. See what happened? Veja o que aconteceu. Because he has very reasonable reason to believe. Porque ele era muito racional, muito razoável para acreditar That he can get better. que ele podia melhorar. Right? Tá certo? There's evidences. Existem evidências. Yes. And so I told him, Assim eu falei para ele. yes, you can. Sim, você pode. You can recover. Você pode se God can recuperar. definitely awaken your sleeping gene. Deus definitivamente pode acordar o So seu. that's why I showed this picture to him. Por isso eu tinha mostrado essa figura para ele. See, God even changes fish's gene. Veja, Deus pode mudar até os genes de peixes. So don't worry. Portanto, não se preocupe. He says, thank you. Ele disse muito obrigado. And he was so happy. E ele estava tão feliz. From that point on, Dali para frente, he was happy to have arroz integral. ele estava feliz da vida por comer arroz integral. Fazan without pork, ear and tail and everything. E Fazan fazão. without pork part. Ele estava falando português. Né? Feijão sem porco e tudo. Bem saudável ele estava comendo agora. Why? Por quê? Because the pork has so much fat. Porque o porco tem muita gordura. And if you have too much fat in your system, E se você tem muita gordura no seu sistema, then your blood becomes so thick, o seu sangue fica grosso. your cell cannot receive enough oxygen. Essa célula não pode receber oxigênio suficiente. Because it is a red blood cell carries the oxygen to the cell. Porque as células vermelhas que carregam oxigênio até... os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio até as células. But also the pigs eat so many bad things. Mas também os porcos comem coisas tão ruins, fazem tanto mal. This fat of the pig stores a lot of poison.
E essa gordura do porco, ela armazena muitos desses venenos. So your cell does not receive enough oxygen, Assim, essas células não recebem oxigênio, as suas células não vão receber oxigênio suficiente. and your cells getting lots of poison E elas também vão receber um montão de veneno from the pig. do porco. Then your genes become very tired. Aí os seus genes ficam super cansados. So even the Faiska comes from God. E mesmo que Deus manda faísca, Jesus, no, don't bother me. I want to sleep. os genes assim, não me incomoda, deixa eu dormir. I'm too tired. Ah, eu tô muito cansado. Because there's a pork. Ah, por causa desse maldito porco. It's not just the pork. Mas não é só o porco. Cheese, Queijo também. alcohol, Álcool, coffee. café. And it makes your cell very, very tired. Faz com que as suas células fiquem muito cansadas. So genes inside E sim, os genes lá dentro, having very difficult time to accept Faiska coming from God. elas têm muita dificuldade, os genes, para aceitar essa faísca. That's why we must eat É por isso que a gente precisa comer esse tipo de coisa ali. integral. Integrais. Yeah. Good beans. Bons feijões. But Brazil, my wife fell in love with Brazil. Mas minha esposa está namorando com o Brasil. You know, we don't have a home right now. Ah, sabe, a gente não está tendo nem casa ultimamente. We're traveling the world all the time. Nós estamos viajando pelo mundo o tempo todo. We don't have our own home yet. Nós ainda não temos o nosso lar mesmo. So I think my wife fell in love with Brazil. A minha mulher está namorando com o Brasil. So tonight when we're having dinner, Assim, hoje à noite, quando nós estávamos jantando, she said, ela disse: Brazil is the number one in the whole world. Brasil é número 1 no mundo inteiro. Yeah, stand up. Ele está pedindo para ela levantar. Say number one. Não. And I wonder maybe we may settle down in Brazil. Talvez a gente vá acabar ficando por aqui. Well, Bem, you are very sweet people. vocês são muito doces, muito I'm agradáveis. very comfortable with you. É muito confortável, muito gostoso estar aqui com vocês. We'll seriously consider that. É, nós vamos considerar isso. When Mario builds a house, Mário vai construir uma casa para nós. Your genes are being activated, Pastor Sam. and he was happy now to eat healthy diet. Então agora esse homem estava feliz da vida de comer coisas saudáveis. What is healthy diet? I'll explain tomorrow, okay? What is healthy diet? Ah, o que é comida saudável, de acordo com o que eu expliquei para vocês hoje de manhã? And Ah, eu vou falar amanhã. Faltou faísca. and he was happy to drink water. Ele estava feliz da vida de tomar água. And he's happy to do the exercise. E feliz da vida em fazer exercício. Nova vida é viver. Nova exercício é viver. He was happy now. Ele estava feliz agora. Happy exercise. Feliz exercício. Happy water Ele drinking. estava feliz em tomar água. Oh, he has a wonderful sunshine. E ficava feliz de ver o sol brilhando. Then fresh air. E tomar o ar fresco. And descanso. E descanso. Temperance. Temperança. He used to overeat. Ele normalmente comia demais. Now he's eating just right. Agora ele estava comendo na medida. Whenever you pay attention to God, Quando você começa a prestar atenção em Deus, the God who changes sex in the fish o Deus que mudou o sexo nos peixes, also speak to you. também fala para você: Don't eat too much. não coma demais. Just stop now. This is just right. Para agora, já tá bom. Many times I said, Algumas vezes eu digo: oh, quiet, God, please quiet. I want to eat more. fica quieto, Deus, eu quero comer mais. E daí eu saio. You know that, right? Você tá sabendo, né? Isso que eu tô falando. All of you said, shut up to God. Right? Be Algumas vezes de quiet. alguns de vocês também falam para ele ficar quieto, né? And in the Bible,
Sabe, na Bíblia, Paul says, Paulo diz, please do not quench the Holy Spirit. por favor, não apague o Espírito Santo. And that's it. Isso é porque God is always wants to speak to you. Deus está muitas vezes querendo sempre falar com você. Just right. Esse é o caminho, esse é o jeito. Don't eat too much. Não coma demais. Then we say, E eu fico dizendo, e a gente diz, fica quieto. then we go ahead. E a gente vai em frente, manda bala. Temperance is listening to God. Temperança é escutar a Deus. God speaks to the fishes. Ele fala para os peixes, Speak to the birds. fala aos passarinhos, Because if they overeat, they die. porque se eles comem demais, eles morrem. And we too. E nós também. That's why temperance is very important. Por isso que a temperança é muito Do importante. not overeat. Não coma demais, Not overwork. não trabalhe demais. Very important. And Muito importante. so this patient was happy. Esse paciente estava muito feliz. And he has more faisca. E agora ele tinha mais faísca. And his sugar goes into the cell very good. E o seu açúcar era introduzido na célula, muito bem. Okay, this is cell. Ali está a célula, And this is sugar. ali é o açúcar, Now comes into the mitochondria of que the cell. entra, vai entrando na mitocôndria, Oxygen, oxigênio, faisca, faísca vem, combustion, combustão, energy. energia, Energy produced. produz energia. And now E agora he feels good. ele se sentia muito bem. And his number of the mitochondria is E o increasing. número dos seus mitocôndrios estava crescendo, Doors are opening. as portas estavam se abrindo, Sugar's coming. o açúcar estava entrando And his need for the insulin decreases. e a sua necessidade de insulina diminuía. So we could diminish insulin a little bit. Assim nós podemos diminuir a insulina um After pouquinho. 1 week, Depois de uma semana, one day I was walking with him. um dia eu estava andando com ele. And he suddenly said, oh, Dr. Lee, I'm dizzy. Oh. Um dia ele disse, ai, doutor Lee, estou com um negócio aqui. Then he was sweating. Ele estava suando And I look at him. e eu olhei para ele. Oh, he's having hypoglycemic shock. Ele estava tendo um choque hipoglicêmico. Yeah, his blood sugar is going down too much. O teor de açúcar tinha baixado muito. Why? Por quê? Yeah, he is producing insulin now. Ele estava produzindo insulina agora. Too much insulin now. E agora tinha muita insulina. The moment of truth. Momento da verdade. Beyond the fact. Além do fato. The moment of truth beyond the scientific fact. O momento da verdade além dos fatos científicos. The moment we find God is at work O finally. momento que nós descobrimos que Deus estava The trabalhando. moment we see that God is awakening his sleeping insulin O gene. momento que nós descobrimos que Deus estava despertando os seus genes de insulina que estavam In the dormindo. tail of pancreas. Lá na cauda do pâncreas. And I gave him some suco de lalanda. Dei para ele um pouquinho disso aí, suco de laranja. And I said, good. E eu disse, legal, bom. I said, praise God. Louvado seja Deus. And he was drinking. E ele estava ali bebendo suco. And he said, E ele disse, now God is waking up my gene. agora Deus está despertando meus genes que estavam dormindo. I said, yes. Eu disse, é. He says, praise God. E ele disse, louvado seja Deus. It was a wonderful moment. Foi um momento maravilhoso. The moment of the truth. Momento da verdade. From that day on, I cut his insulin in half. Nesse momento, dali pra frente, eu cortei a insulina pela A metade. week later, Uma semana depois, he has another episode of hypoglycemia. ele teve um outro episódio de hipoglicemia.
And I cut all insulin out. E eu tirei toda a insulina dele. And he's fine. E ele ficou bom. All his insulin gene woke up. Todos os seus genes de insulina despertaram. Amém. It is not the Dr. Sangli healed him. E não foi o Dr. Sangli que curou ele. It is God who has no impossibility. É o Deus para quem não há nada impossível. Healed him. Ele que trabalhou. That's why É por isso que I think there's no eu digo que não existe doenças incuráveis. This is not just a scientific fact. Isso não é fato científico. This is truth. Isso é verdade. When there is God, Onde há Deus, when God is working on your gene, onde Deus está trabalhando nos seus genes, no matter what kind of disease you não importa o tipo de doenças que você tenha, God can change your gene. Deus pode mudar o seu gene. God can recover your gene. Deus pode recuperar o seu gene. God can create a new gene. Deus pode criar um novo gene. Therefore, last night I said, Por isso, na noite passada eu disse, if you have a cancer, se você tem câncer, you need new P53 genes. você precisa de um novo gene P53. You need this gene to come back. Você precisa que esse gene volte. Okay? Olha lá. Now you know. Agora você sabe. Now you know whether P53 gene can come back or not. Agora você sabe se esse gene P53 pode voltar ou não. See, you have enough evidence. Agora nós temos hoje à noite evidência suficiente. As long as there's a God who sends you faísca. Existe um Deus que envia faísca. God can create new P53 genes. Deus pode criar um novo gene P53. I have seen a man tonight. Eu vi um homem hoje à noite. I'm a little bit worried. E eu estava um pouco preocupado. That person may have cancer. Provavelmente tenha câncer. He lost a lot of weight. Perdeu muito peso. There's some mass I can feel. Tinha alguma massa aqui que eu podia sentir. I think he need to go to see doctor in the hospital to really confirm what is this. E ele realmente precisa ir ver um médico no hospital para confirmar o que é aquilo que tem lá dentro. But to me, para mim, I felt that it might be cancer. Eu senti que aquilo pode ser câncer. But I hope, mas eu espero that man don't become hopeless. Que esse homem não fique desesperançado. Because right now, porque agora mesmo, if he has cancer, se ele tem câncer mesmo, he does not have P53 gene. Ele não tem o gene P53. If this P53 gene comes back, e se esse gene P53 vier voltar, his cancer can disappear. O seu câncer pode desaparecer. What did I say about this P53 gene? O que eu disse para você sobre esse gene P53? P53 gene make your cell rest. Esse gene P53 pode fazer a sua célula descansar. It is the gene of the descanso. É o gene do descanso. Important gene. Gene importante. Why cell must rest? Por que a célula precisa descansar? Because when cell rest, porque quando a célula descansa, gene get repaired. Os genes são reparados, lembra? See? Wrong letters, as letras erradas is cut off, são tiradas, then right letters replaced. E são colocadas no lugar letras certas. That's why resting is important. Por isso o descanso é muito importante. That's why P53 gene is important. Por isso que o gene P53 é muito importante, é um gene muito importante. But when you are always worrying about something, mas quando você está sempre preocupado sobre alguma coisa, I want you to see this picture again. Eu quero que você veja de novo essa figura. Whenever you produce energy, sempre que você produz energia, by having combustion, por ter havido combustão, or the sugar and oxygen, entre o açúcar e o oxigênio, after combustion, depois da combustão, this oxygen become oxygen superoxide radical. Esse oxigênio se torna um radical de oxigênio superoxidado. Superoxide radical. Um radical superoxidado. And this is very harmful.
E esse negócio é muito danoso. Mostly this superoxide free radical is causing cancer. A maioria muitos desses aí radicais superoxidados causam câncer. This superoxide free radical is damaging the gene. Olha, ele está indo lá causar dano ao gene. It's trying to destroy the gene. Está tentando destruir o gene. So gene must adapt. Assim o gene precisa se adaptar. In this new, very difficult situation. Nessa situação ruim que se criou. And this superoxide radical also can destroy the mitochondria. E esse radical superoxidado também vai lá destruir o mitocôndria. And this superoxide radical can destroy the cell membrane. Também vai destruir a membrana das células. So this superoxide radical. Esse radical superoxidado is the biggest enemy for our health. É o maior inimigo da nossa saúde. It can cause cancer. Pode causar câncer. It can make you get old very fast. Faz você envelhecer depressa, muito depressa. It can cause all kinds of diseases. Pode ocasionar todo tipo de doença. Atherosclerosis, arteriosclerose, diabetes, all kinds of bad diseases. Monte dessas doenças ruins. So this problem of superoxide free radical we must solve. Então esse problema de radicais livres superoxidados precisa ser resolvido. So remember, the biggest enemy. Então, lembre-se, o maior inimigo for our health para nossa saúde is the superoxide free radical. O radical superoxidado. The superoxide free radical go to gene. Esse radical superoxidado vai até o gene. And it damages the gene. E começa a causar dano para o gene. And this gene cannot rest. E esse gene não tem descanso. Não pode descansar. This poor gene always have to respond. O coitado do gene sempre tem que ficar se defendendo. So if you produce superoxide free radical all the time, se você fica produzindo esse radical superoxidado toda hora, your gene has no time to rest. O seu gene nunca pode relaxar. That's why the P53 gene which make your gene rest. Por isso esse gene P53 que faz o seu gene descansar, become not necessary. Ele não se torna mais necessário. When this superoxide free radical happens, produced, what kind of situation? Quando é que é produzido esse radical livre superoxidado? When you overeat. Quando você come demais. When you're angry. Quando você fica irado. When you're worried. Quando você está preocupado. When you're afraid. Quando você está com medo. When you hate someone. Quando você está com ódio de alguém. That's why Jesus says, é por isso que Jesus diz, forgive. Perdoe. Forgiveness is for the protection of your own gene. Perdão é para a proteção dos seus genes. The worst thing about your health. A pior coisa sobre a sua saúde, hatred, é ódio, hostility, hostilidade. See? Then you produce so much superoxide free radical. Aí tem tanta produção de radical livre superoxidado. And then overwork. E tudo ali fica trabalhando. See? So you overwork. Você está trabalhando demais, o trabalho demais lá dentro. You're angry. Se você trabalha demais, se você está irado, even though you're sleeping, mesmo quando você está dormindo, you have very, very worrying, exciting dream. Você tem sonhos assim muito preocupantes e tipo pesadelos. That's why your cell, day and night. Por isso que essas células ficam noite e dia, day and night, dia e noite, this superoxide, suportando os superoxidados, atacando o ataque deles. Olha, karatê, judô. Sure. Yeah. That's why P53 gene disappears. É por isso que o gene P53 desaparece. Okay. Now, agora, if you eat good food, você come boa comida. there is good food.
Boa comida mesmo. Comida boa. Which can protect the gene. Que pode proteger o gene. Protect the gene. Proteger o gene from superoxide attack. Do ataque dos superoxidados. I'm gonna have Eu quero ter Luana come up here. Come. Luana. The Luana is a daughter. Luana é a filha dele. If you eat, se você come good food, boa comida, there is something which protect gene from free radical oxygen. Existe alguma coisa que protege você do ataque dos radicais superoxidados. So Luana, protect your dad. Luana, proteja seu pai. And this superoxide. E agora os radicais livres superoxidados ficam atacando. But gene is protected. Mas o gene está protegido. Then gene can rest. Aí o gene pode descansar. Then God can send the spike. E aí Deus pode mandar a faísca. Create new e criar P53 gene. Novo gene P53. Then cancer is healed. E aí o câncer é curado. That's why we need to eat good food. É por isso que nós precisamos comer bom tipo de alimento. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso isso? I talk to you what kind of food it is tomorrow. Eu vou falar para você que tipo de comida é esse amanhã. And God loves us. Deus nos ama. And God put something in the food. Deus colocou algumas coisas na comida which protect our genes. Que protege os nossos genes from this attack. Desse ataque. Veja só. But also, mas também God sends you His wonderful Holy Spirit. Deus envia o seu maravilhoso Espírito Santo. If He sends His Holy Spirit, se Ele envia seu Espírito Santo, if you accept the Spirit, e se você aceita esse Espírito, then you have a peace of mind. Então você vai ter paz mental. Now I can forgive. Agora eu posso perdoar. Coisa maravilhosa. Then you don't have to produce. Daí você tem que produzir any more oxygen-free radicals. Você não vai produzir mais a radicais livre superoxidado. I wish I could have time to tell you how to forgive. Eu queria ter tempo para dizer para você como perdoar. I don't have time. Eu não tenho tempo para isso. I have so many things to talk to you. Tenho tanta coisa para falar para vocês. And I like this city so much. Eu gostei tanto dessa cidade. And someday I want to come back again and to talk to you the rest of the stories I couldn't talk to you. Outro dia eu vou voltar e vou contar todo esse resto de histórias about diabetes, sobre diabetes, hypertension, hipertensão, and osteoporosis, all kind of things. Tudo esse monte de coisa, tudo muito importante. Let's see what happened. Mas vamos ver o que aconteceu. And so God prepares that kind of food. Deus prepara esse tipo de comida então. And God also gives His Holy Spirit. E também nos dá o seu Espírito Santo. The Spirit of love. O Espírito de amor. The Spirit of life. O Espírito de vida. When He sends you this faísca. Quando Ele envia essa faísca, then you'll have an endorphina gene. Então você fica ativado o seu gene de endorfinas. Then you'll have a serotonina. E você vai ter serotonina. Then you'll have a joy. Aí você vai ter alegria. Then you'll have a peace of mind. E você vai ter paz mental. Then your T cell. Então suas células T going to be stronger. Vão ficar mais fortes. And it begin to attack. E vão começar a atacar cancer cells. As células cancerosas. God has many ways to destroy cancer. Muitas maneiras de destruir o câncer. So I want you to have hope. Eu quero que você tenha esperança. I wonder where is that person I met. Onde está aquela pessoa que eu encontrei hoje? And I couldn't tell him. Eu não pude falar para ele.
You have a cancer tonight. Você tem câncer hoje à I noite. still don't know whether he has a cancer or not. Eu não sei ainda se ele tem câncer ou não. I hope not. Eu espero que não. But to me, Mas para mim, it really looked like cancer. aquilo realmente parecia câncer. All I could tell him tonight was, Tudo que eu pude falar para ele hoje à just noite, before we started the lecture, justamente agora antes da gente começar a palestra, listen to my lecture carefully. escuta minha palestra cuidadosamente, eu falei para ele. I hope he listened carefully. Eu espero que ele esteja escutando com cuidado. And you know what? E você sabe de uma coisa? He is here for the first time tonight. Ele está aqui. Okay. Ele achou que ele estava aqui. Ah, está lá embaixo. He's down. First time Pela tonight. primeira vez hoje à noite. But you know why he's here? Mas você sabe por que ele está aqui? It is just like tartarugas. Ele é como as tartarugas. It is God É Deus sent them here que enviou ele até aqui to have hope. para ter esperança. God wants to heal him. Deus quer curá-lo. So I want him to find the wonderful God Por isso eu quero que ele encontre esse Deus maravilhoso, who has no incurable disease. para quem não existe doença incurável. Amen. Amém.